E se fosse possível, neste exato momento, silenciar o ruído incessante dos pensamentos, dissolver a rigidez do ego e sentir a delicada fragrância do jardim interior florescer. É esse mistério que agora começa a se desvelar. O ego, como descrevem os mestres Sufi, não é um inimigo a ser destruído, mas um véu a ser dissolvido. Ele é como a poeira no espelho, que impede o reflexo puro da luz interior de brilhar. O problema é que muitas vezes nos identificamos tanto com esse véu que esquecemos da luz. Nos vemos presos em padrões inconscientes, repetições internas, que criam uma sensação de estagnação espiritual. Você já sentiu isso? Como se estivesse em um ciclo que nunca termina, ouvindo a mesma voz crítica dentro de você. E se essa voz não fosse realmente sua, mas apenas um eco da mente condicionada? O sufismo ensina que, além desse ruído, há um silêncio vivo, e nesse silêncio mora a essência verdadeira. Essa não é uma ideia distante, mas uma experiência que começa quando você se permite observar sem lutar, quando se abre para a contemplação que transcende palavras. Rumi dizia que o coração é a sede do mistério divino e que a verdadeira jornada espiritual não acontece em livros ou debates, mas no mergulho direto nesse espaço interior. E aqui surge a questão: como encontrar esse coração vivo em meio ao caos moderno? O mestre Sufi propõe uma via simples, mas não fácil: retirar a energia do ego e devolver ao silêncio. Muitas pessoas relatam que, quando praticam esse retorno ao silêncio interior, uma nova vibração começa a tomar forma, como se a alma ganhasse voz. Imagine agora fechar os olhos e sentir dentro de você um jardim. Não um jardim externo, mas um espaço vibrante, cheio de flores invisíveis e aromas sutis. Esse é o jardim interior que Rumi tanto descreveu em sua poesia. Ao perceber esse jardim, algo em você já começa a se reorganizar. O ego sempre procura controle, busca respostas imediatas, exige garantias. Mas a essência verdadeira é como o vento, livre, leve, sem fronteiras. Esse contraste gera a dor que muitos carregam. De um lado, o desejo profundo de expansão da consciência, do outro, a prisão de padrões mentais invisíveis. O segredo de Rumi é justamente essa inversão. Não lutar contra o ego, mas esvaziar o espaço que o alimenta. Pergunte-se: e se o ego fosse apenas um personagem interpretando uma peça, e você, no fundo, fosse o palco inteiro? Como seria se você parasse de acreditar apenas no personagem e se reconhecesse como o espaço que o contém? Essa simples mudança de percepção é uma prática viva do sufismo, e quando se experimenta, mesmo que por segundos, algo dentro se aquieta de forma natural. Dentro das tradições sufi, o silêncio não é ausência de som, mas presença absoluta. É a voz do silêncio, um estado no qual a alma pode escutar diretamente a canção do divino. Você já experimentou um momento em que o tempo pareceu parar, talvez olhando para o céu estrelado, ouvindo uma música que tocou fundo, ou mesmo em um instante de amor genuíno? Esse momento é um vislumbre do silêncio interior que Rumi nos convida a cultivar. Quando acessamos essa frequência espiritual, o ego perde sua centralidade. Ele não desaparece, apenas se torna um servo e não mais um tirano. Nesse ponto, a vida deixa de ser guiada pela luta incessante da mente e começa a ser conduzida pela sabedoria atemporal do coração. O sufismo, em sua essência, é o caminho do coração. Ele nos ensina que o verdadeiro despertar espiritual não acontece acumulando informações, mas queimando as camadas ilusórias até restar apenas a chama secreta da alma. E aqui está algo que pode transformar sua percepção. E se cada vez que você se sente perdido, desconectado ou cansado da repetição, isso fosse apenas um chamado do coração pedindo para você voltar ao centro? Rumi dizia: não se satisfaça com histórias, como as coisas aconteceram com os outros. Desdobre seu próprio mito. Essa frase não é apenas poética, é um convite. Você está pronto para desdobrar seu próprio mito, para acessar a chama secreta que queima em silêncio dentro de você? A poesia sufi é mais do que palavras, é um mapa da consciência. Cada metáfora de Rumi, a rosa, o vinho, a dança, o jardim, não fala do mundo externo,
mas de estados interiores da alma. Quando ele fala da dança, está falando do movimento do ser além do ego. Quando fala da rosa, é a essência divina se desabrochando. Quando fala do vinho, é a embriaguez do amor divino. E o que acontece quando você começa a perceber que cada metáfora é um espelho de sua própria alma? Você começa a perceber que não está aprendendo algo novo, mas lembrando de algo que sempre esteve aí, escondido sob as camadas do ego. O problema é que muitas vezes estamos tão condicionados pela pressa, pelo excesso de pensamentos, pela comparação constante, que esquecemos da simplicidade desse retorno. Você já percebeu como a mente nunca se satisfaz? Sempre pedindo mais respostas, mais explicações, mais garantias. E se essa sede insaciável fosse justamente a prova de que a mente não tem como encontrar o que busca? É nesse ponto que a sabedoria sufi brilha. A mente procura, mas só o coração encontra. Rumi dizia que o silêncio é a linguagem de Deus, todo o resto é má tradução. Que tal então apenas por alguns instantes silenciar e sentir? Silenciar não é calar pensamentos à força, mas abrir espaço para que o fluxo natural da consciência se revele. É como estar à beira de um rio e, em vez de tentar controlar as águas, simplesmente sentar e ouvir sua canção. O método secreto de Rumi é exatamente isso: aprender a ouvir a música do silêncio. E quando você começa a ouvir, descobre que a voz da alma sempre esteve sussurrando, apenas abafada pelo ruído do ego. Essa descoberta é uma alquimia interior, uma transmutação invisível que não precisa de esforço, mas de rendição. Você já sentiu que há algo maior chamando por você? Uma espécie de voz silenciosa que insiste mesmo nos momentos mais difíceis. Muitos chamam de intuição, outros de voz da alma. Os sufis chamam de chamado do amado. O amado, para Rumi, é a face invisível do divino. Reconectar-se com essa presença é reconectar-se com sua própria essência. E é isso que começa a acontecer quando o ego silencia. O amado se torna audível, a alma começa a dançar e a vida ganha nova cor, nova vibração, novo sentido. E nesse instante, uma pergunta se abre diante de você. E se agora, enquanto ouve essas palavras, sua alma já estivesse se lembrando daquilo que sempre soube? E se cada passo da sua vida tivesse sido uma preparação silenciosa para esse momento? Pense em todas as vezes em que você se sentiu vazio, desconectado, deslocado, e veja como essas experiências não foram desperdício, mas ensaios invisíveis para um retorno ao coração. O sufismo ensina que até mesmo as dores são mensageiras do divino, lembrando-nos de que o ego não pode oferecer plenitude real. Imagine por um instante que cada cicatriz que você carrega é como um selo sagrado, uma marca deixada pela jornada da alma. Rumi dizia que a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Então, e se justamente aquilo que você mais tentou esconder fosse a porta para o silêncio interior? O ego odeia a ferida, mas a essência a transforma em portal. É nesse ponto que a alma começa a lembrar que nunca esteve sozinha, apenas adormecida. Quando olhamos para a tradição sufi, percebemos que o caminho não é uma fuga do mundo, mas uma nova forma de estar nele. Muitos pensam que espiritualidade é se afastar da vida prática, mas para o sufi é o contrário, é viver cada instante como uma dança com o divino. O ego quer separar, ele cria divisões, hierarquias, comparações, mas o coração une. E quando o coração começa a conduzir, até as coisas mais simples, beber água, caminhar na rua, ouvir alguém, tornam-se atos de contemplação. Esse é o segredo escondido. Você não precisa esperar um momento perfeito, um lugar ideal ou uma prática complexa. A essência verdadeira está disponível agora, no ordinário, no simples. O ego busca grandiosidade, mas a alma encontra o sagrado no instante presente. A beleza da poesia sufi é que ela nos coloca em contato com imagens vivas, capazes de atravessar as barreiras racionais. Quando Rumi fala do amante e do amado, não se trata de uma história romântica comum, mas do arquétipo do ego se rendendo ao coração. Esse encontro é o que chamamos de união com o divino e acontece no silêncio interior. Já percebeu como, quando você ama alguém de verdade, há momentos em que as palavras se tornam inúteis?
O simples estar junto já basta. Esse é o mesmo estado que o sufismo nos propõe, mas ampliado para a relação entre a alma e a fonte suprema. O ego, acostumado a exigir explicações, não compreende isso, mas o coração sabe. Ele sempre soube. O método secreto de Rumi não é um conjunto de técnicas rígidas, mas uma mudança de percepção. É como virar a direção de um espelho. Em vez de refletir apenas o mundo externo, você começa a refletir a luz interna. Muitos relatam que, ao experimentar esse deslocamento, uma sensação de leveza surge naturalmente, como se a alma respirasse depois de muito tempo em silêncio. Não é uma promessa mágica, mas um testemunho repetido por buscadores espirituais ao longo de séculos. E o mais interessante é que não importa de onde você venha, qual história tenha vivido, a essência é universal, não pertence a nenhuma religião específica. O sufismo nos mostra que o amor divino não reconhece fronteiras. Ele apenas chama, e cada um responde no seu tempo. Mas por que é tão difícil atender a esse chamado? Porque o ego cria ruídos, armadilhas e distrações. Ele sussurra, não agora. Você não está pronto. Ainda falta algo. E quantas vezes você já acreditou nessa voz? Quantas vezes adiou seu despertar esperando condições ideais? Rumi nos lembra que o momento é sempre agora. Ele dizia, venha, venha, quem quer que você seja. Viajante, adorador, amante do abandono, não importa. Nossa caravana não é de desespero. Essa frase é uma ponte, um convite para que você perceba que não há mais nada a esperar. O caminho do coração não é sobre estar pronto, mas sobre dizer sim. No silêncio interior, começamos a perceber que a alma fala em uma linguagem diferente da mente. Enquanto o ego fala em pensamentos, a essência fala em vibrações, imagens sutis, intuições delicadas. Você já notou como às vezes uma simples música desperta lágrimas sem que você saiba explicar? Esse é o idioma da alma. A mente tenta traduzir, mas nunca consegue capturar por completo. É por isso que Rumi insistia na poesia, porque a poesia toca diretamente esse espaço onde a alma reconhece o indizível. Silenciar o ego é, em última instância, dar espaço para essa linguagem misteriosa florescer. O sufismo também nos mostra que o ego não desaparece de uma vez. Ele se dissolve em camadas, como uma cebola sendo descascada. Cada camada representa um apego, uma crença, uma identificação. Talvez você já tenha experimentado momentos de silêncio profundo e depois se viu novamente preso em pensamentos e ansiedades. Isso não significa fracasso. Significa apenas que novas camadas estão vindo à tona para serem iluminadas. O segredo é não lutar, mas observar. E cada vez que você observa, sem se identificar, a chama secreta da essência se fortalece. Assim, o ego vai se tornando cada vez mais transparente, até que a luz da alma brilha sem obstruções. A imagem que muitos sufis usam é a do espelho polido. O coração é como um espelho. Quando está coberto de poeira, ele reflete pouco. Mas cada prática de contemplação, cada momento de silêncio, cada vez que você se rende ao amor divino, uma camada de poeira é retirada. Com o tempo, o espelho volta a refletir a luz em sua plenitude. E esse reflexo não é apenas para você, mas para todos ao seu redor. Pessoas que cultivam esse estado relatam que sua simples presença começa a transmitir paz, como se a vibração interior se tornasse contagiante. O sufismo chama isso de baraka, a bênção invisível que flui de uma alma alinhada com o divino. Mas talvez você se pergunte, e se eu não for capaz de sustentar esse silêncio? E se a mente for forte demais? Essas são dúvidas comuns, e o ego as utiliza para manter o controle. Mas perceba, não se trata de sustentar nada, mas de se render. O silêncio não depende do seu esforço, ele já está aqui. O que o ego faz é colocar uma cortina de pensamentos sobre ele. Quando você se permite observar a cortina, sem lutar contra, percebe que atrás dela sempre houve silêncio. Essa percepção muda tudo, porque você entende que não precisa criar nada novo, apenas recordar o que sempre esteve presente. No fundo, o método secreto de Rumi é uma recordação. Recordar que a essência não precisa ser alcançada,
mas apenas reconhecida. É como a lua atrás das nuvens. Ela nunca desapareceu, apenas ficou encoberta por um tempo. E quando as nuvens passam, o brilho retorna naturalmente. Esse processo de recordar é o verdadeiro despertar espiritual. Não há pressa, não há comparação. Cada alma floresce no seu tempo. E cada encontro com o silêncio é uma celebração. E talvez agora, enquanto você ouve, essa recordação já esteja acontecendo em algum nível, mesmo que sutil. Você já se perguntou por que a poesia de Rumi, escrita há séculos, ainda toca tantos corações no mundo inteiro? É porque ela não fala à mente, mas à alma. Ela não depende de cultura, idioma ou contexto histórico. Ela é uma ponte direta para o coração humano, porque nasceu de um lugar além do ego. Cada verso é um sopro de amor divino. E quando você se abre para ele, algo em você desperta. Esse despertar não é intelectual, mas vibracional. É como se uma nota invisível fosse tocada dentro de você e a alma começasse a dançar ao ouvi-la. O sufismo descreve essa dança como uma viagem interior. Não se trata de mover o corpo apenas, mas de permitir que a alma se mova em direção à sua fonte. E nessa dança, cada obstáculo, cada dor, cada silêncio é transformado em música. O ego vê problemas, mas a alma vê passos de dança. O segredo é mudar a perspectiva. Em vez de perguntar, por que isso acontece comigo? Pergunte, o que essa experiência quer revelar da minha essência? Essa simples mudança abre um novo campo de percepção, e a vida deixa de ser um fardo para se tornar uma coreografia sagrada. Talvez você sinta agora uma mistura de resistência e atração. Parte de você deseja mergulhar nesse silêncio, mas outra parte teme perder o controle. Esse é o dilema universal da alma em busca de despertar. Mas lembre-se, o ego teme o silêncio porque sabe que nele perde o protagonismo. A essência, ao contrário, floresce nesse espaço. Então, a pergunta real não é se você está pronto, mas se está disposto a abrir mão da ilusão de controle por alguns instantes. E se fizer isso, mesmo que por um sopro, perceberá que nada foi perdido, apenas o peso desnecessário do ego. Os mestres Sufi diziam que o coração humano é mais vasto que o céu. Imagine por um instante essa grandiosidade dentro de você. E se em vez de se identificar com os limites estreitos da mente, você se reconhecesse como esse céu aberto, capaz de conter tudo sem se apegar a nada? Essa visão muda a relação com a vida, porque até os desafios deixam de ser ameaças e passam a ser nuvens que vêm e vão. O silêncio interior é esse céu, vasto, receptivo, imutável. E você é esse espaço, mesmo quando esquece. O ego sempre busca certezas, mas o caminho do coração é feito de mistério. E se em vez de respostas prontas, você aprendesse a confiar no não saber, essa confiança é uma das maiores lições do sufismo. Aceitar que o mistério não precisa ser decifrado, mas amado. Rumi dizia que o mistério é o alimento da alma. Quando você se rende ao mistério, em vez de resistir, descobre que há uma sabedoria maior conduzindo cada passo. Essa rendição não é passividade, mas participação ativa em um fluxo mais amplo. É como aprender a nadar. No começo você teme, mas quando se entrega percebe que a água também o sustenta. E nesse ponto surge uma revelação. Silenciar o ego não é um ato de negação, mas de integração. O ego deixa de ser um inimigo e passa a ser um instrumento. Ele cumpre sua função, mas não dirige mais a vida. O coração assume o leme, e a jornada espiritual se torna uma viagem interior rumo à união com o divino. Essa união não é distante, não é promessa futura. É agora. E cada respiração que você dá pode ser a prova disso, se você estiver presente. E se o verdadeiro silêncio não fosse a ausência de palavras, mas a presença daquilo que nunca cessa? Imagine por um instante que dentro de você existe uma fonte que nunca seca, mesmo quando a mente está em tormenta. Essa fonte é o coração espiritual descrito pelos mestres do sufismo, onde o amor divino corre sem interrupções. O ego tenta construir represas, barragens, desvios, mas a água sempre encontra um caminho.
É por isso que mesmo nos momentos de maior confusão, você sente lampejos de paz, pequenas frestas de luz. Rumi dizia que o silêncio é a linguagem do amor, e quando nos abrimos para ele, a alma bebe dessa fonte invisível. O segredo está em aprender a confiar nesse fluxo, em vez de tentar controlá-lo. Na visão Sufi, o ego é como uma cortina que cobre o palco da existência. Ele cria personagens, papéis, histórias, mas atrás da cortina sempre esteve o palco imutável, a essência verdadeira. Você já percebeu como mudamos de papéis ao longo da vida? Às vezes somos filhos, outras vezes amantes, em outros momentos trabalhadores, amigos, pais. Mas em todos esses papéis existe algo que permanece. Esse algo é a consciência silenciosa, o palco onde as cenas se desenrolam. Quando começamos a reconhecer o palco, o apego ao papel se dissolve e surge uma liberdade suave. O sufismo nos ensina a viver com o coração fixo nesse palco e não apenas nos papéis passageiros. Talvez o maior erro do ego seja acreditar que está sozinho. Ele se sente isolado, separado do todo, e por isso busca constantemente preencher esse vazio com conquistas, comparações, desejos. Mas o sufismo nos recorda de que essa sensação de separação é apenas uma ilusão. A alma, por sua natureza, já está unida ao divino. Não há nada a conquistar, apenas a revelar. Pense em um raio de sol que acredita estar separado do sol. Ele pode se angustiar, procurar, se esforçar, mas em nenhum momento deixou de ser parte da luz. O silêncio interior é justamente o espaço onde essa verdade se torna palpável, onde o coração reconhece que já é o que sempre buscou. A poesia de Rumi fala em metáforas que parecem sonhos, mas que escondem chaves espirituais. Quando ele menciona o vinho, não é a bebida material, mas o êxtase do espírito embriagado de amor divino. Quando fala da dança, não é apenas o corpo girando, mas a alma se movendo em círculos em torno do centro. Cada símbolo é uma porta, e cada porta leva ao mesmo lugar, a união com a essência. O ego, que ama o literal, não compreende, mas a alma, que fala a linguagem da metáfora, entende imediatamente. É por isso que, mesmo sem compreender racionalmente, muitas pessoas choram ou se arrepiam ao ler versos de Rumi. A alma reconhece a verdade que a mente não consegue traduzir. Os mestres Sufi desenvolveram práticas para treinar essa escuta do coração. Uma delas é a repetição de nomes sagrados, outra é a dança dos derviches, mas todas têm o mesmo propósito: cansar o ego para que o silêncio da alma emerja. Você não precisa repetir essas práticas externamente para compreender a essência delas. O que importa é perceber que o método secreto não está na forma, mas na intenção. Qualquer ato pode se tornar oração, qualquer instante pode ser meditação, se for feito a partir do coração. O ego busca técnicas para garantir resultados, mas a essência busca presença. E a presença é sempre aqui e agora. Você já notou como, em meio ao barulho do mundo, existe sempre uma camada de silêncio que sustenta tudo? Por mais que o trânsito buzine, que vozes se sobreponham, há sempre um fundo silencioso, como um pano invisível por trás do som. O sufismo convida a treinar os ouvidos da alma para perceber esse pano de fundo. Quando você aprende a escutá-lo, percebe que esse silêncio não é externo, mas interno. Ele é a sua essência. E nesse instante, o ego, que vive de ruído e distração, começa a perder força. O silêncio não luta contra ele, apenas o envolve, até que ele se dissolva naturalmente. O caminho Sufi também nos lembra da importância da entrega. O ego quer compreender, medir, calcular, controlar. Mas a essência floresce na rendição. Não é rendição de fraqueza, mas rendição de confiança. Imagine um pássaro voando. Ele não precisa controlar o vento, apenas abrir as asas e confiar no fluxo. Assim é a alma quando se rende ao amor divino. Ela não precisa de mapas exatos porque o coração já conhece o caminho. Rumi dizia: torne-se como uma árvore e deixe o vento da vida passar através de você. Essa imagem nos ensina que silenciar o ego é, em grande parte, abrir-se para esse vento invisível que sempre sopra.
O ego cria barreiras, mas o coração cria pontes. Essa é a essência do ensinamento sufi. Em vez de resistir, lutar e se endurecer, a alma aprende a fluir, a se suavizar, a se tornar receptiva. Talvez você se lembre de momentos em que, ao invés de reagir, apenas respirou fundo e aceitou. E de repente, a tensão se dissolveu. Esse é o poder do silêncio interior. Ele não força mudanças, mas cria espaço para que elas aconteçam naturalmente. O sufismo chama isso de tawakkul, confiança plena. É a certeza silenciosa de que mesmo sem ver o caminho, você já está sendo guiado. A beleza desse método é que ele não pede que você abandone sua humanidade, mas que a viva de forma mais plena. O ego acredita que a espiritualidade é afastar-se da vida, mas os mestres sufi nos lembram que é exatamente o oposto. Espiritualidade é mergulhar tão profundamente no humano que se descobre o divino em tudo. Comer, caminhar, amar, trabalhar, tudo pode ser sagrado se feito com consciência. Essa é a reconexão com a essência. Perceber que cada ato é uma oportunidade de refletir a luz interior. O ego busca o extraordinário, mas a essência encontra Deus no simples. E talvez esse seja o ponto mais transformador do ensinamento de Rumi. A essência não precisa ser buscada fora, porque já mora dentro. O ego sempre olha para o futuro, dizendo que ainda falta algo, mas o coração já é completo. Quando você se volta para dentro, descobre que a viagem que parecia tão longa sempre esteve a apenas um instante de distância. É como procurar chaves que estavam no seu bolso o tempo todo. A mente ri, mas a alma sorri, porque ela sempre soube. O silêncio interior é esse sorriso invisível, essa lembrança de que a verdade nunca saiu do seu ser. O sufismo também nos fala do fogo do amor. Esse fogo é paradoxal. Ele queima, mas não destrói. Ele arde, mas não dói. É o fogo da transformação. O ego teme esse fogo, porque nele suas ilusões se dissolvem. Mas a alma deseja, porque nele encontra liberdade. Rumi comparava esse fogo a uma chama que consome tudo o que não é verdadeiro, deixando apenas a essência pura. E cada vez que você entra em contato com esse silêncio, está permitindo que esse fogo faça sua obra. Não é você quem transforma a si mesmo, mas a própria presença do divino dentro de você. Silenciar o ego, portanto, não é um esforço pessoal, mas um abrir-se para algo maior. Você já percebeu como certos instantes parecem suspender a realidade? O pôr do sol, o mar, a imensidão do céu. Nesses momentos, sem esforço, o ego se cala e você experimenta uma paz natural. Isso é uma prova de que o silêncio interior não precisa ser fabricado. Ele já existe, sempre existiu. O que Rumi nos ensina é que podemos cultivar essa percepção não apenas em momentos extraordinários, mas em cada instante da vida. É isso que transforma a existência em oração viva. Os sufis chamam essa prática de lembrar, dhikr. Não se trata de acumular algo, mas de recordar o que já é. E talvez a vida inteira seja isso. Um lembrete constante de que somos mais do que acreditamos. Cada encontro, cada desafio, cada silêncio é um chamado do divino pedindo: lembre-se de quem você é. O ego esquece, a alma lembra. E cada vez que você retorna ao coração, mesmo por alguns segundos, está participando dessa lembrança cósmica. E se cada pensamento de dúvida, cada resistência interna, fosse apenas uma onda em um oceano maior, o ego acredita ser a onda, mas o coração sabe que é o oceano. Quando você muda essa visão, até os pensamentos mais confusos perdem a força, porque são apenas movimentos na superfície. O silêncio interior é o fundo tranquilo do mar, sempre imóvel, mesmo quando a superfície se agita. Rumi dizia que você não é uma gota no oceano, mas o oceano inteiro em uma gota. Essa é a verdade que se revela quando o ego silencia. Talvez você sinta que tudo isso é profundo demais para ser vivido no cotidiano, mas essa é a beleza. Não há nada mais prático do que o silêncio. Quando você o acessa, mesmo por um instante, suas escolhas se tornam mais claras, suas relações mais leves, seu olhar mais compassivo. Isso porque
Você deixa de agir a partir da ansiedade do ego e passa a responder a partir da sabedoria do coração. É uma mudança sutil, mas poderosa. E quanto mais você experimenta, mais natural se torna. O método secreto de Rumi não é segredo porque esteja escondido, mas porque poucos param para ouvir. O barulho do mundo, o ruído da mente, as pressões da vida, tudo isso cobre a simplicidade da verdade. Mas para aquele que decide escutar, o caminho se abre. Talvez seja isso que está acontecendo agora mesmo. Você está ouvindo, e algo em você já começa a despertar. Não porque alguém lhe ensinou, mas porque a sua própria essência está se lembrando. Esse despertar não tem ponto final. Não há uma linha de chegada. O sufismo nos lembra que o caminho é infinito, porque a essência é infinita. Cada vez que você mergulha no silêncio, descobre uma nova camada, uma nova profundidade, uma nova dança. O ego busca um destino fixo, mas a alma se alegra com a viagem. Por isso, os mestres dizem que a espiritualidade não é alcançar, mas continuar se abrindo. Cada instante é uma nova oportunidade de se render, de amar, de silenciar. E se neste exato momento, enquanto sua mente procura compreender, sua alma já estivesse vivendo esse silêncio? Talvez você não perceba de imediato, mas a semente foi plantada. E como toda semente, ela germinará no tempo certo, no solo certo, com a luz certa. O que importa é que o coração já foi tocado. O deserto que antes parecia árido, agora pulsa como um jardim secreto. Cada grão de areia tornou-se palavra. Cada sopro do vento converteu-se em verso. Cada silêncio revelou-se música. O que parecia vazio era, na verdade, o cálice invisível onde o amado despeja seu vinho. Rumi sempre nos lembra que a ferida é o lugar por onde a luz entra. E nesta jornada, percebemos que o ego, com suas tempestades, não é um inimigo, mas um convite para mergulhar mais fundo no oásis da alma. A dor se transformou em ponte e o vazio em portal. O silêncio não era ausência, era a própria voz da essência chamando de dentro. E se ao atravessar este jardim secreto algo tocou sua alma, comente como quem sela um pacto sagrado. Eu bebi do vinho do amado. Essa é a chave mística que abre portas invisíveis e firma seu coração no círculo dos buscadores da verdade. Não é apenas uma frase, é um eco de reconhecimento, um selo energético que conecta você ao sopro de Rumi e ao perfume do sufismo que nunca se perde no tempo. E se esse chamado ecoou dentro de você, considere se inscrever neste canal. Não como quem aperta um botão, mas como quem entra num espaço sagrado. Um jardim invisível, onde a rosa floresce em silêncio e onde cada vídeo é como uma nova pétala caída das mãos do amado. Aqui, cada palavra é sopro, cada verso é dança, cada encontro é iniciação. Permaneça com essa chama acesa, porque o verdadeiro segredo não está no que se ouviu, mas no que silenciosamente começou a nascer dentro de você. Deixe que essa vibração continue trabalhando em sua alma. E lembre-se, o amado dança em silêncio, e às vezes ele se revela em encontros inesperados como este.